Dengue, uma questão de saúde pública. Meu nome é Jamerson Ferreira, sou consultor em saúde, criador de conteúdo digital. Fica comigo que eu vou explicar vou explicar esse tema, descomplicar. E esse tema, literalmente, ele une atenção básica, vigilância epidemiológica, o pessoal do controle de óbitos, média e alta, ou seja, ele vai diversos níveis de atenção e ele vai dar assistência até a gestão. Fica comigo que a gente vai explicar, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que chama muito a atenção nesse tema são os óbitos. No entanto, a dengue ela é uma arbovirose, né? Porque ela é uma doença transmitida pelo vetor, o inseto, o Aedes aegypti. E a forma, o ambiente na qual ele vive, ele era um ambiente anteriormente ligado a florestas, a ambientes arbóreos, e devido ao comportamento humano de entrar num ambiente dito selvagem, o homem acabou se expondo a um conjunto de doenças antes não ocorria. Então, à medida que cresciam os grandes centros urbanos, à medida em que a população tinha o seu crescimento ainda desordenado e empurrado cada vez mais os seus limites, né, para o contato com a natureza, a gente teve um aumento dessas arboviroses. Então, a dengue, ela tem um histórico de link, né, de relação tanto econômica quanto social, e também impactada pelo crescimento das cidades e o comportamento das pessoas. Então, o enfrentamento à dengue ele nunca será somente da saúde, por mais que a gente esqueça disso na maioria das vezes. A gente fala do enfrentamento à dengue ou culpabilizando a doença ou culpabilizando o mosquito, mas esquecendo do fator social, econômico e histórico. Então, olha só o tamanho da necessidade da gente ampliar o olhar. A primeira coisa que nos chama a atenção sobre qualquer doença é a questão dos óbitos. A dengue ela tem um comportamento de pico a cada 2 anos. Então eu trouxe um recorte. Infelizmente, para a consulta pública, o ano de 2023 só vai até maio, né, um monitoramento de dados abertos. Então, até maio, o registro de óbitos por dengue já estava mais do que a metade do que todo o ano de 2023. É por isso que ele está sendo menor. A mesma para dengue, óbitos por dengue hemorrágica, até maio já estava mais do que a metade do que todo o ano de 2022. Então aí chama atenção. O ano de 2021 realmente foi um ano bem menor do que 2022. E o ano de 2020 realmente foi atípico para todo o mundo devido à ocorrência, né, o começo do enfrentamento à pandemia da Covid-19, na qual a gente teve uma mudança do relacionamento de toda a população do planeta com o sistema de saúde, com os cuidados de saúde, que todo mundo se retraiu, né? Foi o ano de tentar compreender a ocorrência da pandemia e houve um comportamento de retração. Então o ano de 2020 não foi um ano que refletiu o total de ocorrências, o total de óbitos, o total de internações. Então existe uma diferença sensível de 2013 para 2019 para 2020. Não é que houve uma melhora, houve em si a ocorrência do início do enfrentamento à pandemia da Covid-19. Então tivemos um ano de crescimento exorbitante em 2022 e em 2023 dados parciais já é alto, tá? Eu estou falando de óbito, é o que mais chama a atenção. Quando a gente vai para internações, olha só algo bem interessante. 2019 lá em cima, total de internações por Covid-19, por dengue, na verdade, foi 50 mil internações, 840 mil, ok? Teve a queda em 2020, uma redução ainda maior por 2021, lembrando que o maior ponto de internações da Covid-19 foi 2020 e 2021, 2022, né, já reduzindo isso por causa da vacina, mas aqui, como a gente está falando de dengue,
já houve um grande crescimento de internações por dengue aqui em 2022. Lembra do comportamento de picos, né? A cada 2 anos, uma retração aqui, uma redução para 2023. E como é que está a 2024? Já estamos em fevereiro, né? Com aumento de casos. Mas, e a dengue para a atenção primária à saúde? O que é que mobiliza? Eu trouxe 2023, 2022, 2021 e 2020, onde ocorre o maior volume de demanda por atendimentos de dengue na atenção primária, justamente nos meses de março, abril e maio, sendo que o pico dos atendimentos geralmente acontece no mês de abril. O mês de abril, no ano de 2023, na atenção primária, para ocorrências de dengue, foi o maior dos últimos 4 anos, aqui nessa linhazinha amarela. Ou seja, então a gente tem um comportamento diferente entre atendimentos na atenção primária, internações e óbitos. Ok. Por que a gente está trazendo isso? Porque o ano de 2023 já foi o maior. E ele só está crescendo. Ou seja, quebra a linha da fala da internação e do óbito e nos faz ligar o botão vermelho, o botão de alerta, para 2024. Entende isso? Aonde você deve ligar os maiores sinais de alerta é na atenção primária. A maior porta de acesso de todo o SUS é a atenção primária, aonde você tem as unidades básicas de saúde, as unidades de saúde da família, as equipes de saúde da família, as equipes de APS e também os próprios profissionais que também não compõem equipe, né? E onde é que veio esses dados? Aqui, ó, a gente trouxe, não mais em gráfico, mas aqui em tabela, tá? O total de atendimentos por dengue na atenção primária em 2020 foi 1.157.713. Houve uma redução de casos, como nós já explicamos em 2021, mas 2022 houve um crescimento de 65% referente ao ano anterior, e o ano de 2023 um crescimento de 15% em referente ao ano de 2022. E como é que a dengue aparece na atenção primária? Ela pode aparecer por problema ou condição avaliada para quem trabalha com CDS. Ela pode aparecer na classificação de doenças transmissíveis, na ficha de atendimento individual. Ela pode aparecer para quem utiliza prontuário eletrônico como o CIAP A77, ou o CID A90, ou o CID A91. Então, todas essas ocorrências de forma de registro de dengue foram tabuladas para chegar aqui nesse registro. Vou colocar a câmera aqui só um pouquinho aqui para o lado. Deixa eu selecionar a câmera para que vocês possam ver toda a tabulação completa de 2020 a 2023. E se você ainda não se convenceu, o que acontece? Vamos falar agora de dengue mesmo. O que é que ela impacta na atenção primária? Deixa eu só corrigir aqui a câmera. Bom, a primeira coisa que a gente tem que preparar para o enfrentamento da dengue, porque ela já está ocorrendo, ela não está em processo de prevenção, ela já está ocorrendo, é a garantia do acesso. E a gente viu que a maior entrada, a maior mobilização da dengue é na atenção primária. Então, quem vai estar lá para fazer esse acesso? Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Sim, onde? Na atenção primária, nas unidades básicas de saúde, nas unidades de saúde da família. De que forma? Por atendimentos individuais, que pode ser de manhã e de tarde, e para quem tem saúde na hora, também em períodos noturnos e finais de semana. Então, para quem tem grandes demandas ou que a demanda está crescente, vale a pena avaliar a possibilidade de você solicitar o Saúde na Hora para fortalecer a sua atenção primária. Lembrando, o Saúde na Hora ele pode ser pedido para quem tem a partir de 2 equipes de saúde da família em uma unidade básica, ou uma equipe de saúde da família e uma equipe de EAP 20 horas, ou 3 equipes de EAPs de 20 em uma unidade básica de saúde, para que eu tenha um conjunto mínimo de 60 horas.
tá? E aí eu peço esse credenciamento lá no e-gestor, no acesso restrito, através do Gerencia APS. E aí eu estou falando de fortalecimento do acesso. A vigilância epidemiológica ela é muito forte no controle de focos, tanto por meio, né, de ação, né, com produtos por meio do carro, por exemplo, o carro fumacê, que ele fica passeando nos bairros, soltando os produtos para controle dos insetos, quanto na prevenção realizada pelos agentes de endemia e também tem que ser feita pelos agentes comunitários de saúde. Daí a importância que o tema da vigilância epidemiológica ela integre o processo da atenção básica. Agora está chegando as primeiras vacinas, né, contra a dengue, alguns estados estão recebendo em caráter, né, inicial. E o mais difícil, o que quase nunca acontece, a mudança real de cenário. Porque a gente vê que tem picos, né, a cada 2 anos, mas nos últimos 3 anos que a gente trouxe ali, 2023, 2022, 2020, 2021, 2020, o cenário do primeiro quadrimestre é o maior volume, ou seja, há 3 a 4 anos a gente vem falando e acompanhando e os dados só subindo no primeiro quadrimestre e parece que todo ano é notícia repetida de janeiro para fevereiro, além de anúncio de carnaval, das marchinhas de carnaval, o aumento de casos de dengue. Então, a mudança real, que é uma mudança não somente de saúde, mas uma mudança também social, não acontece a olhos vistos em todo o país. Então, já que a mudança social não está acontecendo, e eu falo mudança de moradia, né, aspecto sanitário, acesso à água encanada, melhoria na educação, e a gente realmente vem de 4 anos tenebrosos para a saúde no governo anterior, na qual a gente vê realmente uma negação da ciência. Então, muito compreensível esses dados frustrantes na saúde. A gente tem que reaprender a fazer a integração da atenção básica com a vigilância, com a educação e com a necessidade de investimentos que superem a ação assistencial em saúde. Então, o enfrentamento à dengue já passou por modinhas de culpabilizar a doença, de culpabilizar o mosquito, mas as questões sociais elas não entram no ponto real de análise. Por exemplo, onde está por bairro o maior volume de focos? Já percebeu que geralmente ocorre nas periferias, onde você tem um menor acesso a serviços públicos, onde você tem um menor acesso à água encanada, onde você tem a menor qualidade de moradia, onde você tem um menor volume de ruas devidamente asfaltadas, com esgoto encanado, onde as pessoas são submetidas a menor qualidade de moradia. E justamente lá onde o mosquito tem uma maior possibilidade de ter os seus ovos, de ter sua reprodução, de contaminar mais pessoas. Então, a dengue ela também tem grandes componentes socioeconômicos, históricos e estruturais. Tá? Não é só uma questão de saúde pública, é uma questão social, uma questão antropológica, uma questão econômica. Se a gente quiser falar efetivamente de combate à dengue, a gente tem que falar de melhoria de qualidade de vida. Aí sim, a gente vai ter um combate efetivo à dengue. Lembra também da Covid, que eu acabei falando do período, que as pessoas mais ameaçadas pela Covid justamente são as mais vulneráveis economicamente? Então tem que ligar a chave. Se eu vou falar de Covid, eu tenho que lembrar das famílias vulneravelmente econômicas, o público do Bolsa Família, as minhas periferias, as populações que precisam e que estão mais distantes do serviço. Até mesmo a população de rua, que sequer tem moradia fixa, né? Que sequer tem uma estrutura domiciliar para se abrigar. Então eles também são a população mais exposta, inclusive a dengue. Então, quando a gente fala de acesso, a gente tem que falar de qualidade de acesso, acolhimento, não somente dentro da unidade, mas desde a atuação das equipes de consultório na rua,
a atuação do agente comunitário de saúde, a atuação do agente de endemia, na qualidade de orientação durante as visitas domiciliares, a conversa sobre sinais e sintomas, ao encaminhamento para atendimento nas unidades de saúde da família, nas unidades básicas de saúde, na qualidade da identificação dos sinais e sintomas no processo de diagnóstico, na qualidade de registro da identificação da doença, do registro e, se necessário for, já iniciar intervenções, tá? Porque muitas vezes atendimentos são realizados e categorizados inadequadamente, ou seja, a dengue ela não é vista logo no início. Então, além do diagnóstico, nós temos a necessidade efetiva da prevenção. Dentro da prevenção, a educação feita por ACS e ACS, a defesa constante da vacinação e, quem sabe, a médio e longo prazo, longo prazo, a mudança efetiva de cenários do aspecto cultural, social, econômico e histórico e também de acesso a serviços, ou seja, uma mudança estrutural efetiva para o combate à dengue. Senão daqui a pouco a gente vai tratar a dengue como mais um tema que gere bloquinho de saúde, né? Festas, camisas, flyers diárias, reunião de profissionais correndo atrás do trio ou em algum stand próximo do trio, mas sem gerar real impacto na saúde. Então, para que a dengue não vire tema de bloquinho, ou tema de mais uma campanha colorida, ou tema de mais um episódio comemorativo na qual a gente entra em alguma secretaria de saúde e tenha lá balõezinhos brancos com pontinhos vermelhos para dizer que é o fortalecimento do diagnóstico da dengue. A gente não precisa disso. A gente precisa de mudanças efetivas e que o nosso diálogo extrapole a saúde. A gente precisa conversar com a assistência social, com a educação e com outras linhas de ação para que cada município, cada região do país tenha processos adequados de enfrentamento à dengue. E outras doenças, a gente não precisa de bloquinho, a gente precisa de enfrentamentos consistentes e coerentes para que a gente não tenha mais ações coloridas sem impacto que somente gere processo de trabalho fora de hora, né? Bom, fica a dica, a dengue não nos espera e a comunidade precisa do nosso apoio. A gente se encontra aqui num próximo vídeo, muito obrigado, nos fortaleça, deixe aqui o seu like, né? Se inscreva, o seu comentário e também nos siga lá no Instagram. A gente se encontra aqui no próximo vídeo. Até logo!